Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Mudar de Vida Se. E espero que se encontrem bem, que tenham tido uma excelente semana e que estejam, na medida do possível, a superar os desafios que esta pandemia nos está a colocar. Quer seja a nível profissional, mas também pessoal, com esta impossibilidade de nos encontrarmos com as pessoas de quem gostamos. Portanto, isto é um teste à nossa resiliência. Eu comecei este direto por vos mostrar um conjunto de frases. E porquê é que eu comecei a mostrar este conjunto de frases? Porque quis realmente destacar frases que estão muitas vezes na mente das pessoas quando são confrontadas, quer em pensamento, quer com a pergunta de alguém, com a pergunta de você quer mudar a sua vida. E estas frases do sim, talvez, sim, mas eu não posso, sim, mas eu não consigo, talvez um dia, quem sabe um dia. Portanto, todas essas frases que eu vos mostrei no início, neste começo, foi mesmo para vos pôr a pensar. Se não estavam ainda aí no início, depois podem revisitar, mas são basicamente estas que eu agora enumerei. Mas há muitas outras, portanto, tudo que sejam frases que colocam ali um sim e a seguir segue-se uma reserva mental em relação àquele sim, são frases similares, portanto pode haver várias respostas, não são só estas, mas o que este sim traz consigo é uma carga de indecisão e, portanto, daquilo que não está absolutamente firme na cabeça da pessoa, de que quer mudar. E, portanto, eu hoje quero transmitir-vos, e daí o tema desta live ser medo, travão a fundo, porque realmente o que estas frases trazem, que muitas vezes ou estão na vossa mente, sempre que vocês pensam numa mudança, em encetar uma mudança, ou até mesmo são verbalizadas quando alguém vos faz a pergunta e vocês simplesmente não respondem com esta, nunca respondem de forma afirmativa, absolutamente clara. Colocam sempre ali um talvez, quem sabe, portanto, está ali sempre uma carga que é uma reserva. E isto o que é que tem por trás? Na maior parte das vezes é medo. Medo de falhar, medo de errar, medo de não dar certo, medo de perder algumas coisas que se têm já como seguras. É medo, portanto, de várias naturezas e, portanto, a emoção que está por trás é o medo. E porquê é que eu digo que são travão a fundo? Porque se nós nos deixarmos dominar por esse medo, nunca passamos realmente à ação. E por isso é um travão para qualquer mudança. Nós aqui estamos a falar de uma mudança muito vocacionada naquilo que é a vossa área profissional, mas a área profissional envolve tudo. E, portanto, o medo é um travão a essa mudança. E é normal sentir medo. Eu começo por salientar isso. É normal sentir medo. É uma emoção que todos os seres humanos sentem e que acaba por ser uma defesa do próprio ser humano face a situações desconhecidas. E, portanto, isso vai sempre ocorrer, seja qual for a situação nova e inesperada que possa surgir. E é normal sentir esse medo. Esse medo até muitas vezes tem uma parte que é positiva, porque nos faz refletir, porque faz com que não sejamos totalmente impulsivos e, portanto, que as nossas ações sejam todas comandadas pela impulsividade. E
E, portanto, ele tem também o seu lado, desde que seja QB, não é? De facto ser um controlador das nossas, também das nossas atitudes imponderadas. Mas quando é que ele se torna perigoso? Quando ele domina totalmente, ou seja, ele deixa de ser apenas o tal mecanismo de defesa e passa a ser um comandante da nossa vida. Portanto, nós agarrarmos de uma maneira muito forte àquilo que temos como conhecido e não agimos no sentido de incitar mudanças na nossa vida por medo. Ou seja, vocês acabam por deixar que a vida vos comande e não vocês serem o comandante da vossa vida. Portanto, quando ele passa desse estado de ser a tal defesa para nós não tomarmos ações totalmente irrefletidas, sem pensar, sem estabelecer minimamente os prós e os contras, portanto, a tal ponderação, não é? Portanto, o medo traz-nos esse lado, mas se podemos rapidamente ser totalmente absorvidos por essa emoção de defesa e de repente deixamos que a vida nos leve em vez de sermos nós a comandar e a levar a nossa vida. E por isso quero começar por vos dizer que deixem-me só beber um pouquinho de água. Estou aqui com uma rouquidão. Quero começar por dizer que não tenham medo. Não tenham, e isto pode parecer muito simples de dizer, e o que eu hoje vou partilhar aqui com vocês é algumas dicas para vocês vencerem e superarem esse medo de agir, que eu própria as apliquei em mim, e é isso que vos vou mostrar, porque é humano, volto a dizer, sentir esse medo. Não podemos é deixar que ele seja um bloqueador, um travão para que nós sejamos os comandantes da nossa vida. E portanto, voltando, não tenham medo de falhar, de cometer erros, de sair da vossa zona de conforto. Até porque cometer erros, falhar em qualquer processo de mudança não deve ser encarado como um falhanço, porque em qualquer processo de mudança, quando nós cometemos um erro, quer seja nos negócios, quer seja na nossa vida profissional, nós podemos tirar desse erro uma aprendizagem. O que é que com aquele erro nós podemos aprender para que no futuro façamos melhor. E isso é fundamental, porque se nós não agirmos para não errar, nada muda nos nossos negócios e na nossa vida. Porquê? Porque se nós mantivermos as ações tal e qual como elas no presente são tomadas, os resultados não vão mudar, porque as mesmas ações dão resultados idênticos. E, aliás, nos negócios com um risco associado. É que quando não há crescimento, portanto, quando não há mudança, muitas vezes não é o resultado que mantém-se. Muitas vezes é o resultado que começa a cair. Porque o mundo vai mudando. O facto de nós termos medo e termos medo de agir não quer dizer que os outros tenham. E, portanto, o mundo vai mudando e se nós não nos formos adequando, o que vai acontecer é que, enfim, eu digo os resultados são os mesmos, mas não. Os resultados até começam a piorar. Portanto, nem melhoramos, mas também não nos mantemos na estagnação e acabamos por começar a definhar. Portanto, eu diria que é a morte do artista e a morte do negócio, no caso dos negócios. E este medo, portanto, e nós agirmos, eventualmente haver uma falha, haver erros, às vezes a ação pode se revelar que realmente não teve de todo o efeito que nós queríamos, correu mal, até pode trazer um resultado algo negativo no imediato. Outras vezes são apenas alguns erros que nós identificamos que temos que corrigir para que os resultados produzidos sejam melhores. Mas quer numa situação, quer noutra, nós conseguimos retirar sempre algo de positivo daquilo que está a acontecer.
E quando eu digo algo positivo é o tal processo de aprendizagem. Pelo menos já ficamos a saber que aquele caminho não é o caminho certo. E saber isto também nos dá poder, porque já sabemos que aquela ação não é para encetar ou não é para fazer daquela forma, então agora vamos adaptar, tendo consciência de quais foram os resultados produzidos por uma determinada ação anterior. E eu aqui quero partilhar com vocês uma história que é a minha história, e numa determinada fase da minha vida, que foi quando eu decidi começar a desenvolver o meu negócio, tanto individual, tanto de consultoria. Eu não trabalhei sempre por conta própria, trabalhei muitos anos por conta de outrem, e trabalhava já em consultoria, numa empresa de consultoria, e eu, quando tomei a decisão de me despedir, que foi em 2015, eu tomei a decisão de me despedir e estabelecer-me por conta própria. E eu não tinha, no momento, uma alternativa. Portanto, e obviamente tinha o medo que toda a gente tem quando é confrontado com a vontade de mudar, e depois como é que eu vou pagar as minhas contas e como é que eu vou, e se depois não surge uma alternativa, e portanto todos estes medos foram migrando na minha cabeça e foram invadindo durante muito tempo. E eu partilho isto porque eu estava naquele momento na empresa, apesar de gostar da área em que eu trabalhava, eu tinha uma insatisfação permanente. Portanto, eu não ia satisfeita para o trabalho, infeliz, ia sempre preocupada, eu andava mal psicologicamente, não me sentia feliz, sentia que parecia que tinha uma nuvem negra em torno de mim, que via tudo como negativo. Portanto, eu estava a entrar numa espiral muito negativa a nível psicológico. Porquê? Porque não me sentia bem com muita coisa no seio do meu trabalho. Não me identificava com muitas das coisas e práticas que eram feitas na empresa, porque não tinham a ver comigo. Por outro lado, também sentia aquela insatisfação e uma frustração de sentir que não era devidamente reconhecida, e andava sempre naquela luta e reclamava e passava a vida a reclamar, e de que não é justo e de que não sei o quê, de que eu não sou reconhecida e etc. E portanto tudo isso vai-se arrastando e aquilo era uma nuvem cinzenta na minha vida. E eu, já há muito tempo, eu sentia que queria trabalhar, ser dona da minha vida, ser dona do meu negócio, não estar a responder ou a trabalhar para outrem. E essa situação que ia acontecendo na minha vida, que fazia o que é que ela trazia, o que é que ela acrescentava à minha vida? Nada, só negatividade, porque eu reclamava, porque não sei o quê, porque nada acontecia, cada vez estava mais insatisfeita. Ao estar insatisfeita, os meus dias cada vez se tornavam mais pesados, até no próprio seio do trabalho. E houve um momento, e era isto que se deu o tal clique. E é isto que eu quero partilhar, como é que eu cheguei a este clique. Mas antes de partilhar como é que eu fiz este processo de dar o passo e de vencer o medo, eu estive lá 5 anos nessa empresa e eu, no fundo, também tinha medo. Eu estava a ser dominada pelo medo. Medo de perder o emprego estável, porque era um emprego estável. Medo ok, depois se eu não tenho, como é que eu já, portanto, era totalmente independente, portanto, eu tinha que pagar as minhas contas, não tinha, nem queria sequer ponderar ter que voltar para a casa do meu pai, ou seja, do que fosse, e realmente ia-me deixando estar. Portanto, eu estava a ser, naquele momento, dominada pelo medo. Em vez de o pensar, não é? Portanto, deixar-me dominar por aquilo que eu queria, ser o comandante da minha vida. E o clique
fez-se num determinado momento que eu fui fazendo um determinado processo que eu já vou partilhar com vocês, para vocês perceberem o que vocês podem fazer para mudar realmente esta situação, caso seja isso que vocês que esteja a travar a vontade de mudar. É por isso que eu partilho esta história, que dá-se o clique de quando eu me despedi. Portanto, eu simplesmente tinha encetado um processo negocial, mais uma vez não fui bem sucedida, de maneira que, o que é que eu sentia? Bem, eu por muito que tente, eu vou continuar a reclamar, isto vai continuar a acontecer, eles vão-me continuar a ouvir, a prometer que as coisas irão mudar, mas eu já percebi que isto não vai mudar, ou pelo menos não vai mudar no sentido que eu quero, e despedi-me. Literalmente bati com a porta e não tinha outro emprego. Portanto, eu dei mesmo um grito quase de guerra de não quero mais isto para a minha vida. E por isso, com esta história, eu quero partilhar com vocês as orientações e aquilo que eu fiz, eu própria, para vencer o tal medo. Portanto, que isto realmente é um processo, não foi imediato, e o que é que fez com que eu tivesse o tal clique que virasse a chave e mudasse a minha vida. E o que é que eu, durante todo este tempo que eu vivi este turbilhão, o que é que eu fiz? E esta é a primeira dica que vos quero deixar. Iniciei um processo de mentalização. Portanto, ou até de visualização, se quiserem dar um outro nome. Um processo de visualização de onde é que eu estaria daqui a 5 anos. E neste cenário nós podemos tentar mentalizar, e é isso que eu passo para vocês, onde é que eu estarei daqui a 5 anos, como será a minha vida daqui a 5 anos, se eu mantiver neste emprego que eu não gosto, que me traz insatisfação, com o qual eu estou sempre frustrada, insatisfeita, com a tal nuvem cinzenta, como é que eu estarei daqui a 5 anos? E também podem simultaneamente ver como é que eu daqui a 5 anos poderei estar caso mude. Mas sendo absolutamente sincera, no meu processo de visualização, com vocês pode não acontecer isso, o primeiro foco foi o lado da dor, ou seja, eu visualizava-me se eu não fizesse nada, mantivesse naquele emprego e continuasse, enfim, a reivindicar, que acho que é uma coisa que todos os trabalhadores devem fazer, portanto, nem toda a gente pode querer trabalhar por conta de outra, e também, deixo-vos esta mensagem, não deixem de reivindicar aquilo na vossa empresa que vocês acreditam, porque só assim também é que conseguem evoluir. Portanto, eu poderia continuar nesse caminho e até eventualmente ir obtendo uma progressão, não eventualmente a que desejava, mas aquela que os patrões entendiam que era a justa para eles, na ótica deles. E como é que eu estaria daí a 5 anos? Portanto, e esse foi o primeiro virar de chave para mim. Eu pensava, eu não quero isto para a minha vida. Eu não quero daqui a 5 anos estar a sentir exatamente isto que eu estou a sentir, e entretanto passaram 5 anos da minha vida e eu não fiz nada para mudar. E portanto, isto foi tudo um processo de mentalização que eu fui fazendo ao longo do tempo, enquanto estava a sentir todo este turbilhão. Portanto, eu fui-me munindo, fui lendo coisas, como é que eu conseguia ultrapassar aquela situação e aquela sensação de frustração. Portanto, tentando melhorar do ponto de vista interpessoal, não é? Quase de inteligência emocional, como é que eu conseguiria controlar essas minhas emoções. E fui descobrindo variedíssimas técnicas, e uma que eu me identifiquei muito e que para mim foi o virar de chave foi realmente ter esta visualização. E eu, no primeiro capítulo desta série, eu partilhei com vocês o mapa que eu atualmente construo e que comecei na altura a construir, um mapa da minha visão, daquilo que eu quero,
Aquele mapa que eu vos mostrei já é um mapa focado no que eu quero e não no que eu não quero, que não é que este primeiro processo de mentalização foi para mim o que eu não quero para a minha vida, mas o que eu recomendo é que vocês até façam em simultâneo, vocês se vejam o que é que vocês querem para a vossa vida e em simultâneo vejam se estão nesse processo de mudança, onde é que eu estarei daqui a 5 anos se continuar na vida que atualmente tenho. Portanto, fazer este paralelismo teve um impacto muito grande para mim, o ver onde eu não queria estar. Eu tomar de certeza aquela consciência de aqui eu não quero estar daqui a 5 anos. Portanto, eu tenho que fazer alguma coisa. E foi isso que fez que realmente eu tomasse a decisão. Foi o virar de chave. Para este processo de mentalização, para além do tal quadro do mapa com os objetivos que vos convido a revisitar o primeiro episódio desta série, onde eu falo de como onde construir essa vossa visão, vocês também podem fazer isto através de meditação. Só que, sendo absolutamente honesta, nesta fase que eu estou a falar, em 2015, ou até antes, porque eu despedi-me em janeiro de 2015, eu comecei a dar os primeiros passos na meditação e, portanto, eu posso vos dizer que a mentalização e o tal processo de mentalização e tal visualização veio muito mais de eu construir as tais ferramentas e até a nível mental de ir todos os dias, eu todos os dias tentava mentalizar o meu daqui a 5 anos e eu concluía sempre. Eu, por muito que faça, por muito que lute, eu não quero continuar neste ramo-ramo. Não é o que eu quero para a minha vida. E, portanto, isto foi um processo que... o que é que acontece com estes processos de mentalização? Nós vamos interiorizando a ideia dentro de nós e ela passa a ser real. Ela passa a ser algo que faz parte de nós, torna-se mais forte do que qualquer medo. É por isso que eu digo que isto é uma ferramenta fortíssima para vencer o medo, porque se ele for este processo de visualização ou de mentalização, nesta fase se chamaria mais mentalização, for persistente, todos os dias nós tomarmos aquela consciência, ela vai se interiorizando e a dada altura aquela vontade de não querer aquilo, de querer mudar, ela torna-se muito mais forte. Qualquer medo que vocês possam, perante uma determinada ação, qualquer medo que vocês possam ter. Portanto, porque ela passa-se a tornar real. Eu não quero isto e aquilo torna-se realmente muito forte. E com este processo, portanto, a primeira dica que vos deixo, para resumir a primeira dica é: façam um processo de mentalização ou visualização que numa primeira fase pode partir em onde é que eu estarei daqui a 5 anos com este, caso mantenha na vida em que estou atualmente e para verem se é realmente isso que vocês querem e simultaneamente é fazerem o tal mapa visual da vossa visão, dos objetivos para a vossa vida, para vocês verem onde vocês podem estar caso mudem. Mas eu diria que para mim o gatilho inicial foi eu tomar a consciência do que onde é que eu não queria estar. E podem ajudar quem já faz meditação. Quem não faz pode começar, mas na minha opinião não é logo no início que nós notamos o efeito da meditação. Portanto, é um processo também que se vai construindo, que eu hoje faço regularmente, mas na altura, há 5 anos atrás, estava a começar e, portanto, nem sequer fazia com a regularidade que faço hoje. E, portanto, é esta a primeira dica. Segundo ponto, tudo muito bem, esse processo de mentalização, eu já percebi que não quero isto para a minha vida, portanto, quando já tenho este processo de mentalização enraizado, mas isso tudo corre mal, como é que eu vou pagar as minhas contas, sustentar a minha família? Isto é um medo também muito real e que nos trava também a mudança. E eu também sentia isso. Ou seja, mesmo quando tomei consciência que eu não queria aquilo, que eu tinha que fazer algo para mudar, vinha outra vez o dia vinha falar de que
pá, ok, mas depois se eu não arranjo alternativa, porque eu volto a chamar a atenção que eu não tinha alternativa, eu não busquei, eu quando me despedi eu não tinha um emprego à espera, porque eu não queria ter um emprego, não é? Para isso já tinha, eu queria realmente estabelecer por conta própria, pronto. E por isso tinha medo, obviamente tinha medo de agir. E mais uma vez, é um medo que vai aparecer, mesmo quando você já tem esse processo de mentalização. E o que é que eu fiz e ainda faço hoje? E esta é a segunda dica que vos quero deixar. Para quem está a começar, não é? Desenhem, comecem a desenhar, portanto, em simultâneo, o vosso plano. O vosso plano de... Se eu tomar a ação de me despedir, de mudar a minha vida, o que é que eu posso fazer no imediato para não faltar nada à minha família? Portanto, no imediato. Portanto, coloquem logo o plano, portanto, de forma a que, ok, eu saio disto, eu decido mudar, eu até eventualmente me despeço, mas eu quero ter um plano para realmente não faltar o sustento à minha família. E aquilo que eu chamo o plano B, o vosso plano B. E eu sou fã do plano B, ainda hoje, que felizmente gosto muito da área onde trabalho, consegui estabelecer por conta própria e realmente eu ainda hoje tenho o plano B. E se precisam C e se precisam D. Como eu costumo dizer. Porquê? Porque, apesar de eu hoje estar bem, nós não controlamos totalmente o nosso futuro. Ou seja, nós temos sim uma ação muito importante naquilo que vai ser o nosso futuro, consoante as ações que vamos produzindo, mas muitas vezes, mesmo tomando todas essas iniciativas, nós não sabemos se no dia da manhã a nossa saúde, nós podemos ter um problema de saúde, nós podemos, por N motivos, deixar de ter capacitação para desenvolver aquele negócio. Muitas vezes até existem algumas alterações ao mercado que nós por algum motivo não conseguimos acompanhar. E isto não é querer dizer que não conseguem, é querer, vocês devem estar sempre, o mercado está sempre a mudar, como eu disse lá atrás, e nós temos de estar sempre atrás de inovar, de mudar, portanto de acompanhar o mercado. Mas pode acontecer, nós já não nos sentimos tão capazes de abraçar certo, ou não queremos, ou simplesmente no modelo que o mercado agora nos traz, nós não queremos. Ou seja, perdemos a vontade de fazer aquilo que num determinado momento teve tanto significado para nós. E portanto, eu sou fã de ter um plano B. E qual era o meu plano B e o que é que este plano B engloba? E antes de passar para isso, eu quero deixar aqui uma nota. Eu não estou a dizer que vocês, quando decidem mudar, têm logo que se despedir. Vocês podem eventualmente começar a desenhar o vosso plano, o que vão fazer, montar a vossa ideia daquilo que vocês querem e ir montando o vosso plano e até começar a implementá-lo, porque há muitas situações em que é possível começar em paralelo uma atividade por conta própria, mas deixem-nos dizer o seguinte, vai haver um momento, em que vocês têm que tomar a decisão de sair do vosso emprego. Porque se não a tomarem, vocês vão ficar quase só numa ótica de renda extra. Nunca será um negócio. Porque nenhum negócio vive de part-time. Part-time é um rendimento extra que vocês podem obter com uma determinada coisa que vocês amam fazer. Isso é um rendimento extra. Não é uma mudança de vida. Portanto, vai haver um momento em que vocês, para conseguir dar seguimento ao negócio, fazê-lo crescer, e mais do que crescer nessa fase, é fazer com que aquilo seja um negócio sólido que vos permita sustentar a vocês e a vossa família, quem tem família a cargo. E tem que tomar este passo.
nunca poderá esperar por ter o tão almejado sucesso e rendimento para depois se despedir. Dificilmente isto acontece. Pode acontecer em situações absolutamente excepcionais, mas vai haver um momento em que vocês têm que tomar essa decisão. Mas ter o plano B, voltando então ao nosso plano B, quando vocês estiverem a traçar o vosso plano daquilo que vocês podem fazer no imediato, caso tomem a ação de mudar, para além de desenhar o vosso plano, não é? O vosso plano de negócio, o vosso plano de vida, é pensar assim: se tudo correr mal, e ter sempre isto presente no vosso plano, se tudo correr mal, daquilo que eu estou aqui a desenhar, aquilo que eu quero, o que é que eu faço? Portanto, este é o plano B, ter sempre este plano B. E no plano B, vocês devem incluir, eu pelo menos sempre fui assim, eu estou disponível para fazer qualquer coisa, qualquer trabalho que o mercado me dê. Mesmo que eu tenha competências a mais, mesmo que não seja na minha área, mesmo que, porque hoje eu sinto que muitas pessoas, a sociedade em geral, quando ou porque perdem um emprego, seja o que for, muitas vezes têm medo de agarrar certas oportunidades que o mercado lhes está a dar, porque isto é um trabalho menor, porque eu andei a estudar tantos anos e agora vou trabalhar numa coisa dita menor. Mas depois são capazes de ir para o estrangeiro e fazer esses trabalhos que se recusam a fazer cá. E não há vergonha nenhuma. Trabalhar, se for um trabalho legítimo, trabalhar deve ser um motivo de orgulho para qualquer pessoa. Não há empregos menores. Não há empregos menores. Nós podemos ter competências para desempenhar determinadas funções, mas naquele momento, se não as temos, qual é a vergonha? Trabalhar não é vergonha. Portanto, há que agarrar. Posso-vos dizer que eu, antes de trabalhar na empresa de consultoria que há pouco falei, eu trabalhava numa empresa com graves dificuldades económicas. E houve uma altura em que me vi no desemprego e eu não queria ter que deixar a minha independência financeira e não deixei, nunca deixei. Por acaso tive a sorte, em 2 meses eu arranjei emprego numa empresa de consultoria, mas eu, ao mesmo tempo que eu mandava currículos para cargos ou funções que reuniam, portanto, em termos curriculares, as competências para aquelas que eu me formei por um lado e que eu também tinha adquirido por via da minha experiência profissional, eu cheguei a concorrer por uma junta de freguesia para ir varrer ruas. O que eu não queria era perder a minha independência. Portanto, eu não tinha vergonha de trabalhar. Trabalhar não é vergonha. Se é um trabalho legítimo, não é vergonha para ninguém. Mas muitas vezes as pessoas têm esta vergonha. E ter esta vergonha é um boicotador do vosso plano B e da vossa ação. A partir do momento que vocês tiverem este plano B, perderem a vergonha de dizer assim: se isto tudo falhar, eu vou trabalhar em qualquer emprego que me dê emprego ou qualquer trabalho, que às vezes pode ainda ser por conta própria, como freelancer, portanto, eu vou... qual é o meu plano B para, no imediato, obter rendimento que me permita sustentar a mim e à minha família. E, portanto, a partir do momento que vocês têm este conforto mental, vocês tomam coragem de vencer aquele medo que eu vos falei do: ok, isto é tudo muito bonito, mas se eu me despedir ou se eu tomar uma ação desta natureza, como é que eu vou sustentar a minha família? Ou a mim próprio, não é? No meu caso, era a mim própria. E portanto, esta é a segunda dica que vos deixo. Tracem o vosso plano e, junto com o vosso plano de mudança, tenham sempre o vosso plano B. O que é que eu vou fazer se tudo correr mal? Portanto, porque eu não posso perder capacidade de me sustentar e de sustentar a minha família. Terceiro ponto. Feito todo este processo, feito o plano, ainda assim há aquela fase da tomada, do passar à ação, não é? Decidi,
mas agora tenho que agir em conformidade com o que decidi. E eu uso ainda hoje um truque, que é também aprendi, portanto, nesse processo que eu fiz de descoberta, não é, dos mecanismos que nos ajudam a vencer estes medos, que é um processo que é quando estás com medo de fazer algo, de partir para a ação, quase que fazes uma contagem tipo 1, 2, 3, 4, 5, fiz. Tipo, vou, fiz, é agora. Voltando ao meu exemplo, eu já tinha feito todo o meu processo de mentalização, já tinha o meu plano traçado para o momento em que se internamente nada corresse como eu esperava, que aliás era algo que eu já esperava, que não ia correr bem, por isso é que eu já estava a preparar no fundo a minha saída. Portanto, eu tive um mês a preparar a ação de falar com o meu chefe e apresentar a minha demissão. Não foi logo, vou agora. Não, tive um mês. Porquê? Porque tinha os tais medos, porque tinha o tal plano, porque ainda assim havia sempre aquela dicotomia. Ai não, vou tentar que aqui as coisas corram bem, apesar de não estar satisfeita, mas vou tentar que corram bem. Portanto, havia sempre a dicotomia, quero mudar, medo, quero mudar, pronto. E eu não terminei, fiz a minha carta de demissão, pensei no que ia dizer ao meu chefe, mas andava, lá está, sempre à espera que acontecesse algo, embora eu no meu interior sabia que não ia acontecer, no sentido que eu queria. Então um belo dia, foi quase assim, decidi, escrevi um e-mail, e o e-mail basta clicar num botão, não é? Escrevi um e-mail a pedir uma reunião ao meu chefe. Uma reunião que na altura coloquei como definitiva. E portanto foi quase, eu escrevi o e-mail, vai, não vai, portanto usei este processo também aprendi nessas dinâmicas. 1, 2, 3, foi. Não penso mais, estou naquele momento a escrever, estou com a garra toda, 1, 2, 3, foi. E mandei o e-mail. A seguir ele responde, portanto marcando a tal reunião, mas ainda havia a decisão de apresentar a demissão. E eu, quase no dia que tínhamos marcado a reunião, portanto eu poderia ter levado a reunião num determinado sentido, mais uma vez, voltar a insistir naquilo que eu queria, mas eu, antes de me levantar para a reunião, tinha o tal processo mental muito interiorizado e disse, é agora. Não há nada que eles possam dizer neste momento que me faça mudar. E foi isso mesmo que aconteceu. Eu levantei, dirigi-me, tinha a reunião marcada e já ia com a carta de demissão. A primeira coisa que eu disse foi, apresento a minha demissão. E no imediato a reação foi, mas não tenho alguma alternativa? Estão a ver como a mentalidade das pessoas é? E eu disse, porque eu tinha muito presente isso, porque já tinha feito o tal processo que aqui vos partilhei com vocês, e disse, não tenho nenhuma alternativa, não me candidatei a outro emprego, nada, porque eu acredito na minha competência e as alternativas criam-se. E assim saí, e tudo bem, é normal. Nós podemos não estar satisfeitos num determinado local e cabe a nós mudar, porque nós não vamos mudar as outras pessoas. Portanto, cabe a nós mudar a nossa vida. Não é os outros que têm que mudar por nós, é nós temos que mudar aquilo que achamos que está mal na nossa vida, ponto. E isso ficou para mim muito claro. Hoje não tenho medo de agir, não tenho medo de mudar. Se der errado, paciência, tentei fazer. Portanto, vou estabelecendo um plano. Se as coisas não correrem como eu quero, pelo menos tentei, pelo menos aprendi algo com o processo. E, portanto, é isto que com esta partilha destas 3 dicas, processo de mentalização. Façam com ajuda de meditação,
com uma introspeção, vocês devem falar com vocês próprios. Eu já ensinei muito isto, partilhei com vocês no primeiro direto o quadro, até partilhei com vocês o quadro que eu atualmente faço. Na altura se calhar não era tão elaborado, mas lá está, é um processo de melhoria contínua. Mas processo de mentalização é o ponto 1. Segundo, tracem o plano, o vosso plano, e comecem eventualmente a implementá-lo já, né? Preparando a vossa saída, e simultaneamente tenham sempre um plano B, para se o plano A falhar, o que é que eu vou fazer? É muito importante. E terceiro, embora eu acredite genuinamente, quando nós trabalhamos a sério o nosso plano A, já vos disse isto, ele, à partida, não falha. Se nós acreditarmos, nos empenharmos a sério com muito foco, ok? Mas pode falhar. Acontece. Só não falha quem não tenta. Só não falha quem não tenta. Não tenhamos ilusões. E, portanto, mas, por isso é que eu digo, eu ainda hoje, que trabalho no que eu gosto, tenho o meu plano B. Ou tenho muito presente de, se alguma coisa correr mal, eu viro-me. Portanto, é muito assim. Por isso, e em terceiro, medo. São invadidos por a emoção do medo. Façam uma contagem. Mentalizem, fechem os olhos, mentalizem e 1, 2, 3, fiz uma ação, por pequena que seja. Porque a ação pequena começa um caminho. É quase como se fosse um fio condutor. Eu fiz aquela, está feito. Aquilo já vai dar um efeito e a seguir é ir levando, não é? Efeito, com pequenas ações vão-se conseguindo pequenos efeitos e chega-se lá. Quando não se quer ser tão radical. Mas mentalizem, planifiquem e após a mentalização, 1, 2, 3, fiz uma ação. Por mais pequena que ela seja. Comecem. Por isso, fecho este direto. Não tendo havido perguntas nem comentários, eu fecho este episódio deixando a seguinte mensagem. Vocês têm que domar o vosso ego, que é muitas vezes aquilo que vos faz ter receio de ter o tal plano B. Não é? Trabalhar seja no que for para caso as coisas não aconteçam como eu quero. Portanto, tem que domar esse vosso ego. Se vocês querem ter a vida que têm, vocês têm que estar preparados para a crítica, para que as pessoas não entendam, para que isso não interessa nada. Isso só alimenta o vosso ego. Ter a aceitação das pessoas, as pessoas dizerem que vocês são fantásticos, que tudo. Isso só alimenta o vosso ego, mais nada. Depois, tem que aprender a domar o medo, portanto, esta situação do medo, não deixar que o medo seja um bloqueador, um travão da vossa vida, que passe, no fundo, a vida a comandar-vos e não vocês a comandar a vossa vida, e vençam a procrastinação, que é não fazer nada. Pelo tal medo. Portanto, contem. 1, 2, 3, ação. Hoje já fiz isto. No dia a seguir, 1, 2, 3, ação. Já fiz mais uma coisinha. E aquilo vai criando uma corrente positiva que vos vai levar a fazer cada vez mais. E deixem-me também dizer outra coisa. Não há um momento certo para vocês incitarem um processo de mudança. Não há, nunca vai haver. Se vocês tiverem também o mindset de quando as coisas estiverem assim, e eu vou dar um exemplo que é muito frequente. Quando os meus filhos estiverem educados, então eu vou fazer o que eu quero. Porque vos garanto, quando os vossos filhos estiverem educados, vai haver outra coisa qualquer que vos vai dizer quando? E esse momento
perfeito nunca vai acontecer. E só vai acontecer uma coisa na vossa vida: vocês não vão fazer nada para mudar e vão sendo empurrados pela vida. E quando chegarem àquele momento que vocês acham, ai, agora é que era, já não têm força para mudar, já não têm vontade, já não têm energia para mudar. Portanto, o momento para mudar não há momento certo. Portanto, o pior de tudo na minha opinião, naturalmente, que é essa que partilho aqui com vocês, é não começar, é não fazer nada. Isso é o pior de tudo. É o pior que vocês podem fazer à vossa própria vida. Por isso, deixo-vos esta mensagem. Espero que tenham uma excelente semana, que continue a correr bem a nível de saúde e que, oxalá, que em breve a vacina nos possa trazer alguma esperança que algumas situações mudem, sobretudo esta coisa de não nos podermos encontrar com as pessoas que amamos e gostamos, e de poder partilhar e de sair à vontade e toda essa liberdade. E até ao próximo domingo, na próxima live desta série Mudar de Vida Se, e desejo-vos uma excelente semana. Até breve e até lá!